Vamos falar primeiro de Arthur Cabral, né? O Corinthians aumentou a proposta para tentar contratar o atacante brasileiro Arthur Cabral, revelado, né, pelo Ceará, passou pelo Palmeiras, enfim, teve aí a sua melhor fase na carreira na Suíça, também passou pela Fiorentina e agora, né, está no Benfica, não tem tido muito espaço no Benfica. O Benfica tem interesse em negociar o jogador, mas quer negociar por um valor próximo ao que comprou, 20 milhões de euros, né? O Benfica gastou bastante para contratar o Arthur Cabral, não é muito perfil do Benfica, que vem buscar os jogadores sul-americanos e depois acaba revendendo por um alto preço. E como é que fica a situação? O Benfica aceita emprestar o jogador por um valor pago, o Corinthians aumentou o valor de empréstimo, tá, para tentar fechar, e colocou ali como cláusula, né, algumas cláusulas, por exemplo, de produtividade. Então o jogador teria que alcançar algumas metas para que o Corinthians fosse obrigado a comprar. A ideia é ter uma obrigação de compra, tá? E não uma opção de compra. Então o jogador teria que cumprir um número certo de jogos e também até de gols para que o Corinthians tivesse a obrigação de compra após um ano do empréstimo. O Benfica está analisando o caso, lembrando que é um jogador caro, tá? Vai ficar mais ou menos entre 15 milhões de euros e 20 milhões de euros, pode ser 18, 17 milhões de euros. Os valores estão sendo discutidos porque ainda tem a questão também das metas, né, alcançadas pelo atleta. Corinthians tentando fazer de tudo, né, para melhorar aí o seu poderio de gols, né, que é bem ruim no Campeonato Brasileiro na temporada. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like. Você acha que Arthur Cabral pode resolver o problema do Corinthians? Né? Eu estive hoje com o PVC em uma live no UOL. Ele falou que o Arthur Cabral, né, nos últimos anos, tem uma média de 1 gol a cada 4 jogos na carreira, tá? Deixa o like, inscreva-se no canal e vamos seguir falando muito do Coringão aqui. Corinthians vai liberar o Yuri Alberto para o Southampton da Inglaterra? O clube inglês fez uma proposta, se propondo a pagar 3 milhões de euros para contratar o jogador, cerca de quase 19 milhões de reais, para contratar o jogador que está no Corinthians e vive uma fase tenebrosa, Yuri Alberto. E com uma opção de compra, tá? Não é nem obrigação de compra, né? Se fosse uma obrigação de compra, a proposta ainda seria melhor, mas é uma opção de compra de 18 milhões de euros. Então, o Yuri Alberto ficaria um ano lá no futebol inglês, o Corinthians receberia 3 milhões de euros e depois o clube inglês decidiria se contrataria ou não um jogador com uma opção de compra por 18 milhões de euros fixado. O Corinthians não se interessou muito, por quê? Porque a proposta exige que o Corinthians pague os salários do jogador. Aí eu nunca vi isso na vida, né? Chega a ser até uma coisa irrisória. Primeiro, o jogador tem um salário de 2 milhões e 200. Isso aí já vai dar 28, mais de 20, quase 29 milhões. Então o Corinthians teria que pagar 10 milhões de reais, né? Porque a diferença é essa. O Corinthians teria que pagar 10 milhões de reais para o Yuri Alberto ficar um ano lá no Southampton da Inglaterra. Então não faz sentido nenhum. Inicialmente o Corinthians não aceita a proposta, ele deve ficar no Corinthians. Vamos aguardar mais detalhes, mas já estou passando para vocês o salário do Yuri Alberto, quanto que dá em um ano, né? A gente tem que multiplicar por 13 aí, os 2 milhões e 200, vai dar 28 milhões e 600, enfim, é um absurdo, né? O Corinthians teria que pagar para o Yuri Alberto jogar lá, e aí não, meu amigo, por mais que o Yuri Alberto erre, não dá para você, né? Por mais que ele não esteja numa fase boa, não dá para fazer isso. Seguindo falando do Corinthians e ainda do mercado da bola, o Coringão pode estar tentando contratar o jogador Memphis Depay. Entrou na mira do Corinthians o atacante holandês, né, com passagens pelo Barcelona, Atlético de Madrid, está sem clube, está mantendo a forma em Mônaco, tá? Sozinho ali, né? Claro, com um acompanhamento ali, né, de um preparador físico, enfim. O Depay já está com 30 anos, né? O Memphis Depay, jogador que é marrento, né? Estilo Gabigol, né? Tem aquela comemoração assim, ó, né? Para dizer que não está nem aí para o que falam dele. Enfim, é marrento, é um jogador que é forte, ele tem o estilo Gabigol, né? Um jogador forte, finalizador, enfim, eu acho que é uma aposta válida, tá? Vamos lá, um jornal mexicano, né? O W Deportes, com sede aí na Cidade do México, trouxe que o Depay está na mira do Corinthians e também do Flamengo, né? Enfim. Eu fui apurar a minha informação, senão não faria sentido eu estar colocando isso aqui no Blend, tá?
A minha informação é que uma pessoa próxima ao Augusto Melo iniciou conversas com um intermediário do Memphis Depay, tá? Então nós estamos falando de um intermediário do Corinthians com um intermediário do jogador, tá? E aí, após abrir conversas entre esses intermediários, após essa pessoa bem próxima do Augusto abrir conversas com esse intermediário, ele agora vai pedir autorização, tá, para o Augusto Melo, se o Augusto Melo dá o aval, para ele avançar em tratativas e começar a falar de valores, tá? Acho que é por isso que vazou que o Corinthians tem o interesse, porque ele já colocou ali para o representante do Memphis Depay o interesse do Corinthians, quando estaria disposto a contratá-lo, mas não foi discutido nenhum valor ainda. Então eu estou passando para vocês a informação na temperatura certa para você entender exatamente que pé está essa situação, se existe algo. Cara, é até difícil falar se existe algo. Uma pessoa próxima ao Augusto, hoje ele é cercado de pessoas, e algumas que só atrapalham, que estão lá, né, que foram lá falar com esse intermediário para tentar o Memphis Depay como o midiático. Talvez até se encaixaria como midiático o Memphis Depay, tá? E aí o que acontece? Agora, só para você entender, depende do Augusto Melo. Se o Augusto Melo der o aval, essa pessoa pode seguir negociando pelo Corinthians ou pode, né, iniciar as negociações pelo Corinthians para a tentativa aí do Memphis Depay. Mas na temperatura certa, o jornal mexicano acertou alguma coisa, porque alguém foi lá falar em nome do Corinthians, né? Difícil é saber se essa pessoa tem cargo no Corinthians. Não tem, tá? Já vou te falando que não tem. E difícil saber se essa pessoa tem uma grande influência com o Augusto ou com o Corinthians, tá? Mas essa pessoa que entrou em contato com o intermediário em relação aí ao Memphis Depay, jogador de 30 anos, tá? É bom lembrar que clubes europeus já manifestaram interesse nele, a própria Juventus da Itália, vai ficar aí, não dá para concorrer, ofereceu para ele um salário de 5 milhões de euros anuais, cerca de 30 milhões de reais, ou seja, 2 milhões e meio de reais, né, por mês. Ele rejeitou, tá? Agora a gente não sabe, né, para onde, né, vai o Memphis Depay. É um negócio difícil, né, de se fechar, mas enfim, eu tô te falando que está acontecendo na temperatura certa. Exclusivo. Meu amigo, cafezinho não é mole, hein? Quando eu falei que o Garro ganhava um salário pequeno no Corinthians, falaram que era mentira, falaram que eu estava querendo causar tumulto, me xingaram quando eu disse que o Garro não estava satisfeito com o seu salário e queria aumento, e dei o salário e tiraram o salário, falaram que não era o salário. Então pega essa, meu irmão. O Garro renovou, eu vou te lembrar o antigo salário e o salário novo dele agora. Olha só para lembrar você, né, que eu trouxe com exclusividade que o Garro ganhava 350 mil no Corinthians. Uma vergonha, né? Como é que pode o jogador ganhar um salário desse, né, no Coringão, sendo que o Coronado ganha um pouco mais de 2 milhões e o Yuri Alberto 2 milhões e 200. Podia citar vários jogadores, vou citar só esses três, e o Pedro Raul 720 mil por mês. E o Garro, camisa 10, né, um dos melhores jogadores do time, para muitos o melhor, ganhando 350 mil. Isso mesmo, ele estava insatisfeito, era por isso que os representantes dele estavam trazendo propostas. Aliás, os representantes, eu trouxe isso com exclusividade também, estavam no mercado em busca de propostas e levando ao Corinthians, tá? Ou você acha que todo mundo acompanha, né, o futebol brasileiro, o River Plate tá... Enfim, já foi, né? 350 mil já deu para garantir que eu estava certo. Sabe para quanto foi o salário do Garro agora? 800 mil reais. É o novo salário de Rodrigo Garro no Corinthians. E quando eu falo salário, né, eu estou falando de tudo, né? O ordenado dele, né? Estou falando de toda a operação financeira. Aí junta direito de imagem com CLT, tudo junto, tá? Tudo junto vai dar 800 mil reais por mês. É o novo salário do Garro. Está bem distante ainda, hein, das grandes contratações aí do Corinthians, hein? Está bem distante ainda, né, dos jogadores que o Corinthians paga, hein? Tudo bem, já ganhou do Pedro Raul, já é uma boa, mas está longe ainda de Yuri Alberto, Coronado, enfim. Te amo, Corinthians, meu grande amor. Nas arquibancadas sinto calor. Com a camisa alvinegra eu vou
te apoiar. Nada vai nos separar, eternamente vou te amar.